Oi, gente, voltei. Fiquei um tempinho sem gravar, né? Mas é porque eu tava bastante envolvida nessa transição que o Brasil passou, tá passando ainda, mas que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, eu quero hoje conversar com vocês a respeito da verdade. Falar um pouco sobre verdade. Verdade é uma coisa que eu sempre refleti muito sobre isso, porque eu sempre fiz muita questão de ser verdadeira, eu sempre busquei aprimorar isso em mim, sabe? Eu já nasci assim praticamente, mas isso foi criando cada vez mais uma necessidade, isso foi se tornando cada vez mais uma necessidade na minha vida. E eu acho que, na verdade, está o segredo, um dos segredos de você ter uma vida boa, plena, no mínimo feliz. Não sem problemas, mas no mínimo feliz. Algumas pessoas, elas criam, né, não vou dizer uma capa, mas elas criam um escudo, né, no seu dia a dia em lidar com as pessoas. Elas criam um personagem, vamos colocar assim, de que um padrão, né, em lidar com as pessoas para se proteger, porque elas acreditam que se elas se expor muito, ou elas serão criticadas, ou elas serão abusadas, né, exploradas e tal. Só que eu nunca consegui criar essa barreira e nunca fiz questão disso, porque eu sempre percebi que isso me favorecia mais do que mais do que me prejudicar. Isso sempre me favoreceu bastante, eu ser de verdade. Então, por eu ser muito eu, por exemplo, eu falar dos meus sentimentos sem medo, eu falar o que eu sinto sem medo, isso fazia com que as pessoas à minha volta se sentissem à vontade, como se elas se sentissem normais, vamos dizer assim, né? Porque é muito difícil você encontrar pessoas na qual você possa falar o que você sente de verdade sem você ser julgada. E com o tempo eu fui equilibrando isso, porque realmente acontece das pessoas abusarem muito da gente, por a gente ser muito a gente, né? Então as pessoas começam, as maliciosas, elas percebem um pouco o seu ponto fraco e elas vão com um jeitinho permeando aquele teu ponto fraco e vão te usando sem você perceber. Mas tudo bem, pra mim tudo bem, porque eu depois comecei a acostumar com isso e comecei a me libertar mais no sentido de ficar cada vez mais verdadeira. Então, se eu quero dizer não, eu digo não. Se eu quero dizer sim, eu digo sim, sem medo do que o outro vai pensar ao meu respeito, né? Então, e com isso, eu comecei a perceber que, a gente está aqui na 3D, até a quinta dimensão existe a dualidade. Existe o feminino, masculino, existe o bom, o bem e o mal, vamos dizer assim. E como eu faço a leitura disso? O certo e o errado é uma coisa muito... Deixa eu ver como eu posso dizer. O certo e errado ele é uma coisa muito de cada um. Porque o que é certo para mim não significa que seja certo para você. E vice-versa. Mas o verdadeiro e o falso, não. O que é verdade é verdade. E o que é falso é falso. Independente para você, independente de ser para você e de ser para mim. Então eu acho que o certo e errado que a gente nomeia é mais correto você usar o verdadeiro e falso. Então, o preço de você ser de verdade, ele é
um preço que algumas pessoas acham caro, mas o preço da mentira, de ser de mentira, sabe? Então, nessas eleições, eu percebi muito isso, sabe? Não é o certo e o errado, eu percebi o que é de verdade e o que é de mentira. As religiões, elas colocaram na nossa cabeça muitas crenças, na nossa cultura, né? Muitas crenças, e que é passada de pais para filhos, de gerações e gerações. E eu percebi realmente que é muito excesso de crença e pouca vivência da verdade. E as pessoas confundem muito o bom do ruim com o verdadeiro e o falso, ou melhor, com o certo e errado. E na verdade o que é o que é verdade e o que é mentira. Por quê? Porque as pessoas, elas com as crenças de que, por exemplo, o bem. Não, o bem tem que ser pacífico o tempo inteiro. O bem não se acaba com o mal, ou o bem tem que ser sempre bom e parará. Tá, mas espera aí. Tem muita crença aí. Aí eu achei muita malícia, sabe? Eu achei algumas malícias do tipo assim, vamos colocar na cabeça das pessoas, para dominar, para o mal dominar, vamos colocar na cabeça de todo mundo que o bem, ele é 100% pacífico, ele tem que se sujeitar ao mal, mas não de uma maneira clara, de uma maneira teórica bonita. Tipo assim, não se acaba com o mal, se acaba com o mal com o bem. Não é que isso não seja verdade, mas o mal, você precisa reagir a ele. E às vezes você precisa usar das mesmas armas dele para você combatê-lo. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa um grupo de bandido. Você vai chegar, como que você vai acabar com aquele grupo de bandido? Como que você vai chegar até aquele grupo para poder acabar com aquilo? Se o bem é sutil e o mal é denso, há uma diferença de vibração. Como o bem que é sutil, ele não densifica. Eu digo o bem no sentido energético. Alguns espíritos do bem, vamos dizer assim, né? Eles se densificam, como foi o caso de Jesus, que ele teve que, durante a história é mais ou menos assim, que por 1000 anos mais ou menos, ele se preparou porque ele, por ser sutil, ele se preparou para se densificar e caber dentro de um corpo denso. Mas o bem, né, no sentido da vibração do local, ele não se densifica para ir até o mal. O mal tem que se sutilizar para subir ao bem. E não é porque o mal está ali no denso que você tem que permitir que ele vivencie aquilo ali à vontade. Você tem que parar um pouco aquilo. Então aí existem os trabalhadores densos que estão naquela mesma densidade para poder parar aquele mal que está ali crescendo, que está ali se fortificando, porque ninguém faz nada por causa da crença. Não pode, não deve. Quando, gente, que o mal deixou de ser mal por si só? Sabe? Ele existe, o mal existe. Eu não acreditava, por um bom tempo, eu não acreditei que existisse, por exemplo, as trevas, sabe? Eu achava que sempre que eram pessoas que adentravam aquelas frequências densas, se perdiam ali e ele ficava. Acho que no fundo não era mal, mas existe sim. Existe a treva, existe aqueles que se perdem ali, existem várias formas, né? Vários tipos, vamos dizer assim. Existe aquelas pessoas que adentram aquela densidade ruim, são aliciadas ali elas permeiam. Essas têm salvação, assim, no sentido de que
tem um jeito, né? Se você trabalhar aquele ser ali, tem jeito dele sair dali, mas tem muitos que não. A treva mesmo, ela vibra aquilo, ela é aquilo, ela sente prazer com aquilo, ela é feliz ali naquela situação, sendo daquela forma. Então ela precisa ser travada. Então existe sim espíritos que trabalham na densidade que, por exemplo, que é um exemplo disso no plano espiritual, são os Exus. Os Exus nada mais são do que os policiais aqui no planeta Terra. Eles são a ponta da lança para poder colocar a cara de frente e combater aquilo e parar aquilo, não deixar que aquele mal avance. E tem pessoas que acreditam que não, que a crença que foi colocada justamente para que o mal crescesse, essa crença foi colocada de que o mal, ele não se deve combater. Ele por si só, ele acaba. Eu não acredito nisso. Entendeu? Então eu vejo que nessa política, nessas eleições, nessa fase que o Brasil passou, a gente viu muito disso. Sabe? Essas crenças serem jogadas por ralo abaixo, sabe? As pessoas despertaram e viram, não, peraí, realmente não é assim. Porque o mal foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ninguém fazia nada. E foi crescendo. Eu não vi ele parar por si só. O meu esposo falava assim para mim, o mal, ele precisa ser combatido. E eu cheguei a uma fase que eu pensava assim, não, mas não é assim, crença. E depois eu fui vendo que realmente precisa, você não consegue combater o mal com flores, parar o mal. Toda ação gera uma reação. Se o mal está agindo, o bem tem que reagir. E ele usa da mesma força que o mal está usando. Ele não vai usar a força sutil, porque a força sutil não toca o denso. Ele tem que usar daquela mesma força. Então, o bem começou a reagir. E algumas pessoas, elas se perderam, né? Começaram algumas pessoas mais, vamos dizer assim, ou que não trabalham muito para a luz, elas começaram a ver que estava perdendo o controle disso, que o povo despertou, que isso era crença realmente. Entendeu? E começou a apoiar o lado certo, que é o lado da verdade. Não é o lado certo, é o modo de falar. Certo e errado não existe, mas o lado da verdade dos fatos. É preciso combater. É preciso combater o mal. E o mal, ele é combatido com a verdade. O que é certo e errado, lembra? É muito de cada um. Mas se você vibra a verdade, se você tem a verdade dentro de você, tipo, eu quero que a paz reine. Eu sinto isso dentro de mim. E se eu posso fazer alguma coisa para a paz reinar, eu me conecto com a verdade, a minha verdade se conecta com o bem, e o bem vai agir através de mim. Da maneira que eu tiver melhor ao meu alcance, da melhor maneira possível. Espero que eu não tenha saído muito do contexto. Estou aqui me entregando para a situação, para ver se vocês me compreendem. E tem pessoas que não querem largar essa crença. Não é assim. Quando a gente fala que não é assim, a gente tem que ter uma outra forma de pensar que combata aquela que a gente diz que não é assim, que está errada. Então, se a gente não tem, a gente precisa aceitar e tentar. É preciso tentar. Então, eu vou me atrever aqui a falar, porque tem pessoas que não gostam de se posicionar. Eu me posiciono, falando em relação à política. Política e espiritualidade não se mistura. Vai pensando nisso. Vai pensando que religião, política não se discute, que você vai ser sempre um cão adestrado. Tá? Você tem que discutir sim, você tem que raciocinar, você tem que se posicionar, você deve.
Não é que você tem, a gente não é obrigado a nada, mas você deve sim. Se você está aqui no planeta Terra, você tá aqui para somar, você não está aqui para viver na quinta dimensão. Então, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, é um índigo. Foda. Tá? Ele é um dos primeiros índigos, né? O índigo, ele vem já de muito tempo. Mas eles vieram bem espalhados. Mas ele é um dos índigos que chegaram. Por isso que ele tem essa coisa de um pouco de antigo, sabe? Aquela coisa mais antiga por causa da época. Mas é uma pessoa cheia de verdade, que busca a verdade, que busca o bem, é aquele que é amado por muitos e odiado por alguns. Ou ao contrário, tanto faz. Mas é aquele que briga pela verdade, é aquele que bota a cara e foda-se o que vão pensar de mim. O que importa é a minha intenção. Se eu tenho uma boa intenção, o índigo ele tem isso. Se ele tem uma boa intenção, ele não quer saber se ele vai parecer para os outros que ele é errado ou que ele é isso, que ele é aquilo. Ele não está preocupado, ele está munido de verdade dentro dele. Ele está vestido de verdade. Entendeu? Então, o índigo, ele pensa em todos, incluindo ele, no todos, entende? Ele se inclui no todos. Ele não se considera um líder para poder liderar. Ele se considera um representante de todos. Para ele não existe diferença. E ele luta pela verdade. E não significa, gente, que não erre. Mas ele não tem medo de errar, porque ele sabe o tempo todo que a intenção dele é boa. É fazer o bem. Sabe? E maturidade, e nós somos livres. Maturidade é você saber que você é livre, fazer o que você quer, mas assumir as consequências do que você faz. E a gente vê muito que é aí que as pessoas elas não querem liberdade, elas querem libertinagem. Vou fazer o que eu quiser e não vou assumir as consequências disso. Eu nunca me senti presa, eu sempre me senti livre. Livre para fazer o que eu quiser. Só que eu sempre senti dentro de mim que eu sou responsável por todos os meus atos, que toda ação gera uma reação. E que se eu não sei, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação daquela ação que eu vou ter, se eu não sei, ou eu arrisco e pago para ver e assumo as consequências, ou eu não vou arriscar porque eu não quero pagar o preço. Então tudo tem um preço. Né? Tudo tem um preço. E as pessoas estão presas no ego, porque elas querem estar certas. O índigo não quer estar certo, o índigo quer estar do lado do que é certo. É uma escolha. A razão não está comigo. A razão não está com ninguém. A razão, ela é por si só. Somos nós que estamos do lado da razão. Se você pratica o bem, se você pratica a verdade, se você é de verdade, se você assume as consequências dos seus atos, você é de verdade. Qual é o problema de ser de verdade? Porque as pessoas não querem arcar as consequências dos seus atos. Então, é muito importante a gente ser de verdade. A questão não é o que é certo ou o que é errado, mas o que é de verdade e o que não é. Então, o universo, ele lê a verdade dentro de cada um. Então, não importa como eu me comporto para os outros. O que importa é o que eu vibro dentro de mim. Se é de verdade ou se não é. E o universo sabe disso. Ele lê isso. Então a escolha é nossa. Você escolhe estar do lado do bem ou estar do lado das trevas. A razão está na verdade
e a treva está na mentira. Então você escolhe o lado. Isso daí não tem nada a ver com perfeição. Por exemplo, por quê? Você nunca vai ver o mal falando assim, eu mato mesmo, eu sinto prazer em matar. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, Renata, eu gosto de matar, eu sinto prazer em matar, aquilo me faz me sentir poderoso, me faz me sentir bem. Eu vou olhar para a pessoa com a maior compaixão do mundo, falar assim, caraca, ela fala o que ela sente, ela é o que ela sente, ela é de verdade, ela está assumindo a sombra dela. Ela não fica, ai, que horror matar, cruz credo, e vai lá escondidinho e mata. Critica quem mata, mas também mata escondido. E está enganando a quem? A ela mesma, porque o universo está vendo. Pode estar enganando a gente e a ela mesma, mas ao universo, a Deus, não está enganando. Então a pessoa, você não vai ver isso, uma pessoa falando que eu faço mesmo mal, sou mesmo cruel, porque isso é ser de verdade. O mal, ele é mentiroso, ele é dissimulado. Ele não bate os peitos e fala, eu sou mal mesmo, sou mal, sou treva, sou capiroto, sou cramunhão. Não. Ele se disfarça de bom. E aí é que tá, a verdade é a mentira, o bom e o mal. E o certo e errado? Para quem se enganar com aquela treva fingindo ser bonzinho, é certo. Então, tá vendo como é que o certo e errado é relativo? Ele é só uma forma da gente se expressar, mas na verdade é o que é verdade e o que é mentira. Entendeu? Ai, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês entrem na frequência da verdade, sejam você mesmo, sejam vocês mesmos, tá? Vale a pena. A gente aprende a se proteger com o tempo, mas dentro da verdade. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.